Fala galera, beleza? Então, só dar uma elucidação aqui bem rapidinho. Eu achei muito interessante uma pergunta que eu recebi aqui, e aí eu resolvi ligar a câmera bem rapidinho aqui só para poder elucidar essa dúvida, porque eu acredito que essa dúvida seja dúvida de mais pessoas também. Acredito que várias pessoas devem ter essa mesma dúvida, né? Que essa pessoa, essa mulher me mandou aqui. E ela mandou essa dúvida aqui, eu fiquei refletindo nessa dúvida, eu cheguei até a dar a resposta, né? Só que eu pensei bem, falei, cara, acho que tem mais pessoas que podem ter essa mesma dúvida também, podem ter essa mesma questão, tá se perguntando a mesma coisa. Olha, você já deve ter tentado, se você trabalha como CLT numa empresa, você talvez tenha tentado subir de cargo, talvez tenha tentado até mudar de emprego, talvez até conseguiu mudar de emprego, isso tudo para você ter uma ascensão não só profissional melhor, mas também de salário, ganhar um salário melhor, ter uma vida financeira um pouco melhor. Você deve ter tentado abrir uma empresa, expandir a empresa, você deve ter tentado, talvez até no marketing digital, ganhar dinheiro e tal, e você não consegue ganhar dinheiro de jeito nenhum, você não consegue prosperar na área financeira, tá? Porque a prosperidade, pessoal, é bom, muito bom deixar isso muito claro, ela permeia várias áreas, né? Eu vou gravar depois um vídeo explicando essas áreas direitinho para cada um de vocês, mas você tem a área espiritual, você tem a área afetiva, você tem a área financeira, você tem várias áreas na sua vida e a prosperidade ela permeia todas essas áreas, né? Eu gosto de usar o exemplo do circo, da lona do circo, né? Que ele tem um mastro principal, né? Que é o pilar espiritual, e em volta tem os pilares auxiliares, né? Da lona do circo aqui, são os outros pilares das outras áreas, né? Então, depois eu trago até um vídeo com exemplos, com esse desenhozinho bonitinho para poder fazer vocês entenderem isso. Mas vamos focar aqui na parte financeira, né? A pessoa talvez ela não está conseguindo prosperar de forma alguma porque ou ela está fazendo algo errado ou ela está deixando de fazer alguma coisa. Aí você pode falar assim, pô André, abri uma empresa, fui no Sebrae, fiz curso disso, fiz curso daquilo, fui mentorado do fulano de tal, pessoas do meu lado fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo e eu não tô tendo resultado. Aliás, eu tô fazendo a mesma coisa que essas pessoas e eu não tô tendo resultado. Talvez você faça parte de grupos, mastermind, etc. E um cara do seu lado talvez nem tá aplicando com os cuidados e com o jeito que você tá fazendo, com a calma, com a sabedoria, né, com a intrepidez que você está fazendo e essa pessoa está tendo resultado e você de repente não está tendo resultado. Pois bem, eu trouxe aqui 5 possibilidades, tá, que podem estar acontecendo. Não quer dizer que são essas 5 coisas que podem estar impedindo, mas uma delas, pelo menos uma delas, já é suficiente para poder impedir. Ou a combinação de duas, três ou todas as 5 dessas coisas que eu vou falar agora juntas, tá? Mas eu preciso que você abra a mente. Eu preciso que você se desligue de tudo que você conheça, de tudo que você entenda, de todas as crenças que por acaso você tenha em alguma coisa, né? Tudo que você porventura já soube, já estudou e etc. Eu preciso que você realmente faça uma limpa e me dê condições, né, de eu conseguir transmitir a mensagem do jeito que eu preciso que ela seja transmitida para você. Deixa eu só colocar uma luzinha aqui de lado aqui. Acho que eu tô com uma parte meio escura, né? Aqui, essa lateral aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer em tempo real aqui com vocês, galera. Ver se eu consigo fazer uma uma coisinha aqui para ver se melhora um pouquinho aqui essa claridade aqui. Enfim, não melhorou muita coisa, não, mas tá bom. Vamos lá então. Então, o que você precisa, na verdade, fazer, às vezes, é não tá ligado a algo técnico, tá? Então, assim, vamos voltar de novo ao exemplo. Vamos supor que você está tentando empreender, você abriu alguma coisa na área de alimentação, uma pizzaria, por exemplo. Você fez o curso de pizzaiolo, contratou pizzaiolos, escolheu o ponto, fez consultoria com o Sebrae, você formatou o negócio direitinho, criou uma logo muito bonita, né, para a pizzaria sua, bem chamativa, inclusive. Você, enfim, você fez todo o dever de casa, toda a lição que qualquer bom empreendedor, né, um empreendedor. Ah, arrastando isso aqui porque eu tô colocando uma xicrinha do lado aqui.
Então você fez todas as lições que um bom empreendedor poderia fazer, né? E você colocou em prática todo esse conhecimento. Você pegou todo esse pacote aí, começou a colocar em prática. E vamos supor que tem pessoas que não fizeram, sei lá, 60%, 40% do que você fez. E estão tendo muito resultado, né? E você não consegue ter resultado, né? Você tem muito gasto, talvez até entra dinheiro, mas sai mais dinheiro às vezes do que entra, né? E tá naquela luta toda. Às vezes você tentou isso há uma época atrás e não deu certo, por isso você fechou e voltou a trabalhar como CLT. Não sei qual a sua realidade de vida, não sei o que é que tá acontecendo, mas vamos imaginar que seja um quadro semelhante a esse, tá? E se você tá vivendo alguma coisa parecida com isso, ou mais ou menos perto, coloca aqui nos comentários, eu quero saber e vamos ver se a gente consegue te ajudar de alguma forma. Vamos lá para 5 coisas que pode estar impedindo o teu sucesso, pode estar impedindo a tua prosperidade, pode estar colocando um pé em cima de você e você não cresce. Você tenta crescer, mas essas coisas, a combinação delas, ou uma delas, volto a dizer de novo, pode estar impedindo, tá? Pode estar fazendo uma pressão que você, ou fazendo uma barreira que você não consegue ultrapassar, não consegue passar por elas. Vamos lá então. Primeira delas, tá? É falta uma dessas 5 coisas, tá? É a falta delas, né? Gratidão, preço, merecimento, atmosfera e perdão. São essas 5 coisas aqui, tá? Gratidão, preço, merecimento, atmosfera e perdão. Então eu vou falar para você um pouquinho sobre cada uma dessas 5 coisas aqui e ver se você se identifica com algumas delas ou algumas delas pode fazer te lembrar, te elucidar de algum fato, algum acontecimento, alguma coisa. E eu vou te dar dicas aqui para você poder resolver cada uma delas aqui, beleza? Vamos lá então. Então preciso que você, de novo, reforçando, abra a cabeça, tá? Não critica, não julga, apenas ouve até o fim. E no final você pode dar seu veredito, ok? Combinado? Vamos lá então. Primeiro, gratidão. A falta da gratidão, em que ela tem origem? Ela tem origem, primeiro, na falta de reconhecimento. Reconhecer o quê? Reconhecer que você é uma pessoa viva, reconhecer que você é uma pessoa saudável, reconhecer que você enxerga, você fala, você comunica, você tem pessoas ao seu lado, conhece pessoas, você tá vivo, você tá nesse mundo, né? Você tem a sua vida. Então, isso é uma forma de você poder reconhecer. Isso já é motivo de você ser grata, de você ser grato, de você explorar sua gratidão, expressar sua gratidão, né? Porque a gratidão, ela é algo, vamos dizer assim, mais espiritual do que material, né? Ela vai te dar uma condição, na verdade, de uma pessoa que reconhece as coisas que acontecem em sua volta. Agradece a Deus pela vida, agradece a Deus pelo pão que você está alimentando, pela água que você está tomando, pelo banho que você toma, pelas roupas que você veste. Embora talvez você não tenha essas coisas com muita boa qualidade, às vezes, ou talvez não seria exatamente aquilo que você queria ter, mas simplesmente o fato de você ter, de você estar nesse meio, já é um motivo muito legal para você poder ser grato, para você poder ser grata, para começar a exercer a gratidão. Então aprenda a exercer a gratidão, tá? O segundo motivo que é a falta de gratidão, a segunda possibilidade da falta de gratidão, da origem da falta de gratidão, é a falta da humildade. O que é humildade? Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é combinado com reconhecimento, tá? É a condição que você se coloca de uma pessoa que está sempre aprendendo, que está sempre desenvolvendo, tá? Então, uma vez eu estava dando aula numa faculdade, na cadeira de tecnologia, né? Eu sou da área de TI, formado na área de TI, e fui professor universitário por muito tempo, né? E dei aula uma vez. E tinha um aluno, né? Eu estava explicando uma matéria sobre banco de dados, uma parte, né? Sobre túpulas, né? Dos bancos de dados. E teve um aluno que me fez uma pergunta, né, que eu não sabia exatamente a resposta, não sabia exatamente o que responder para ele, porque eu tinha uma experiência naquela área e a pergunta que ele fez foi tão específica que eu realmente eu tinha uma vivência pouca com aquilo ali, então eu não soube lidar muito bem com a resposta para ele e fui honesto com a turma e com eles, né? Falei, galera, ó, essa pergunta é muito boa, essa pergunta é maravilhosa. Eu vou estudar, eu vou trazer a resposta para vocês, tá? Vou buscar essa informação para vocês, porque, sinceramente, eu tive pouca vivência nessa área, mas isso não me impede de eu poder buscar esse conhecimento e trazer para vocês. Obrigado pela pergunta, foi muito interessante. E assim que eu terminei de responder, você falou, professor, eu sei por quê.
Aí eu, cara, que legal, que ótimo, gente. Já tem uma resposta aqui, ó. Vem cá, ajuda a gente então, explica pra turma então. E ele explicou pra turma e tudo mais, e aquilo consolidou e realmente bateu com algumas coisas que eu vivi, embora pouca vivência que eu tive com aquele assunto, né, com aquela matéria, mas aquilo realmente fazia muito sentido o que ele colocou, o que ele explicou ali naquele momento. Então, esse é ser humilde, é você, às vezes, estar numa posição de autoridade, às vezes, estar numa posição de crescimento, uma posição de reconhecimento, uma posição em que quem deveria, entre aspas, dar aula seria você, e você, entre aspas, deveria dar aula, está sendo aluno, entre aspas, né? E isso, nós somos sempre alunos, gente. A gente não é dono da verdade, a gente sempre está aprendendo, sempre está desenvolvendo, a gente sempre tem coisa para poder desenvolver, para poder aprender. Então, a humildade faz com que você seja grato por aprender alguma coisa. A humildade faz com que você seja grato por entender alguma coisa. Uma coisa que você não entendia, agora você entende. Esse vídeo, por exemplo, é um motivo de gratidão. Talvez você não sabia disso e agora você sabe e agora você tem um motivo a mais também para ser grato. Tá? A terceira origem da falta de gratidão é a falta de percepção periférica, ou seja, olhar em volta. Ou seja, lembra que eu falei na primeira parte do reconhecimento, né? Você reconhecer as coisas que você tem, reconhecer aquilo que está perto de você. Agora você vai perceber. Você vai andar na rua, você vai perceber que tem uma árvore, você vai perceber que tem rua, que está pavimentada, você vai perceber que alguém plantou uma árvore em algum lugar, que tem gramas, você vai perceber que tem muros, que tem casas, que tem carros andando. Então a vida está fluindo, a vida está acontecendo, as coisas estão ali em sua volta. Falta de gratidão, essa falta de percepção é uma das origens, né, da falta de gratidão. Então, você percebe que a vida está em volta, que as pessoas têm as coisas, que elas estão prosperando também, que elas estão crescendo, você começa a ser grato por isso, tá? Você começa a emanar essa força interna dentro de você. Você vai ver que algumas transformações benéficas vão acontecer na sua vida quando você começa a exercer gratidão. Entre outras coisas, o vídeo ficaria muito longo, né? Se eu falasse outros pontos aqui, mas esses três pontos, a falta do reconhecimento, a falta de humildade e a falta de você ter percepção periférica, esses três motivos são os principais para a falta de gratidão. Resolve esses três motivos e você vai aprender a ser uma pessoa muito mais grata. E a gratidão, ela não é só diária, ela é a todo momento, é sempre. Eu estou agradecendo sempre. Cada coisa que eu percebo, que eu olho em volta, que eu vejo assim, eu fico grato, eu fico maravilhado, eu agradeço a Deus. E parece que quanto mais eu agradeço, mais vem. É uma coisa, é muito anormal, na verdade, né? Por isso que eu gosto de dizer que é bem espiritual isso, né? Porque não tem como explicar fisicamente falando, né? Sou da área de TI, tenho formação também em engenharia, então sou um cara muito de exatas. Um cara de exatas falando um negócio desse, né? É muito estranho, né? A gente é muito binário, 0, 1. Mas eu acredito muito na força, na energia, acredito muito no poder de Deus, acredito muito na espiritualidade. Então são coisas que a ciência e a razão, ela talvez não tenha tanta explicação ou não se aprofunde tanto a explicar isso, mas é importante você entender isso. Segundo motivo, combinado talvez com o primeiro, talvez você seja uma pessoa grata, talvez não, mas olha só o segundo motivo, preço, tá? Tem três razões também que podem ser impactantes e evitar você pagar o preço necessário para ter alguma coisa. Vamos entender aqui esses três aqui. A primeira coisa é o seguinte: pagar um preço é necessário para ter resultados. Quanto maior o preço que você paga, maiores e melhores são os resultados que você tem. Quanto maior é o preço que você paga, maior e melhores são os resultados que você obtém. Então preste atenção nesse exemplo simples. Vamos imaginar que você é dono de uma área bem grande, um lote bem grande, um lote bem extenso. Pense num lote muito grande, muito extenso. E você prepara aquela terra, você aduba aquela terra, você coloca, né, coisas bacanas ali naquela terra, para aquela terra começar a dar o seu melhor, para aquela terra começar a desenvolver. Eu não entendo nada de agricultura, tá? Então, só dando um exemplo aqui. E você começa a plantar milho nessa terra, né? E planta milho, e rega, e cuida. Aquilo vai crescer, aquilo vai florescer, obviamente. A tendência, na verdade, é crescer e dar um ótimo resultado, né? Agora, quanto que você teve que ralar para preparar aquela terra? Às vezes até a terra estava ocupada, tinha mato, tinha capim, tinha arbustos, tinha muita coisa, você tinha que primeiro arrancar tudo aquilo.
depois arrancar as raízes de tudo aquilo, depois tinha que afofar a terra toda, depois você teve que comprar fertilizantes, né? Desculpa, gente, se você é da área e entende, eu não entendo, mas por exemplo, dando um exemplo aqui, e você preparou aquela terra toda e deixou aquela terra muito fofinha, muito bacana, muito receptiva para a semente. E no tempo certo você colocou a semente e foi de cova em cova e foi plantando, plantando, plantando. Imagina o tempo que você levou, o trabalho que você teve para no final ter uma colheita muito bacana, ter uma colheita muito boa. Não existe almoço grátis no mundo que nós vivemos. Na vida não tem almoço grátis. Pare para pensar sobre isso. Tudo tem um preço. Quanto maior o preço, tá? Melhor e mais qualitativo é o resultado daquilo que você obtém. E o que eu quero dizer com preço, tá? Estudar, se dedicar, buscar informação, tentar fazer engenharia reversa de alguma coisa, ser persistente, tudo isso significa pagar um preço. Voltando ao exemplo da pizzaria, se eu quero ter uma pizzaria de muito sucesso, o que eu não estou fazendo direito? Talvez eu tenha que pagar o preço de quê? Do marketing. Fazer um trabalho de marketing um pouco melhor, investir um pouco melhor no panfleto, distribuir um pouco melhor, ou garantir que o meu público-alvo são as pessoas que consomem o produto meu, recebam esse panfleto, recebam essa propaganda minha, né? Me tornar conhecido, por que eu não é visto, não é lembrado, o que eu faço para me tornar conhecido, né? Qual empresa de marketing poderia me ajudar, né, com uma identidade visual bacana, né, com uma copy bem bacana, né, um texto persuasivo, uma foto chamativa que faz as pessoas terem vontade de comer só de olhar a foto. O que eu consigo fazer para melhorar essa deficiência, caso seja identificada que seja o marketing, por exemplo, né? Se é gestão, se é administração, enfim. Você vai procurar os pontos fracos ali que existem e vai explorar naqueles pontos fracos as melhorias, o que você consegue fazer de melhor, de desenvolver um pouco mais forte, um pouco mais sólido, um pouco mais melhor para você ter o melhor resultado ali, tá claro? Então, isso é pagar o preço para você ter um resultado. Quanto maior o preço, melhor e maiores são os resultados. Grava isso, tá? Segunda coisa, pagar um preço sem obrigação, mas com espontaneidade e generosidade, gera uma atmosfera benéfica e te coloca em sintonia com a frequência com o que você deseja. Ou seja, quando eu pago uma consultoria para saber uma informação ou pago uma mentoria para me ser acompanhado por um profissional de uma determinada área, e pago isso com muito prazer, pago isso com muito gosto, pago isso com muito amor, faço questão realmente de pagar por aquilo ali, né? É como se uma mágica acontecesse com a pessoa que for te treinar. Ela vai falar coisas para você que talvez ela não falou para ninguém ainda. Ela vai te mostrar passos ou coisas que talvez ela nem imaginava que aquilo era possível de poder acontecer. Algo sobrenatural acontece na energia que você emite quando você paga uma coisa com generosidade, paga por aquilo com muito prazer, né? Então, você está retribuindo aquilo que você está recebendo e aquilo que você está recebendo vem na mesma proporção daquilo que você está pagando, com o amor, com a gratidão, com a generosidade, com a vontade realmente de poder pagar aquela pessoa pela satisfação que você tem de pagar por aquilo que você está adquirindo, por aquilo que você está comprando naquele momento. Então, pagar o preço com generosidade, pagar o preço com amor, isso aí eu estou falando de você comprar um serviço, comprar algum conhecimento, comprar alguma coisa, talvez até um objeto, um produto, um maquinário, alguma coisa que você precise, ok? Mas quando você expressa isso com a gratidão, né? Você expressa isso com generosidade, as possibilidades que você abre naquele ato que você pagou, os benefícios que retornam para você são muito grandes mesmo, né? A colheita tem de ser muito maior do que a semeadura, entendeu? Então, isso é interessante. E em relação a pagar o preço, é aquilo que eu falei antes para vocês, nada de graça é valorizado. Presta atenção nisso. E quando traz poucos, pobres ou nenhum resultado. Poucos resultados, resultados pobres ou zero resultado, nenhum resultado. Então, mesmo que alguém esteja fazendo um conteúdo de graça na internet, você vê que bacana, vou aplicar,
Se isso te inspirar e fazer com que a partir daquela inspiração você busque evoluir, crescer, conhecer, evoluir, né? É diferente. Você vai ter ótimos resultados, sim. Agora, se você se limita só àquilo que foi entregue e tenta aplicar aquilo que foi entregue, saiba que aquilo que foi entregue está um pouco raso ainda. Precisa de aprofundar, precisa de crescer. Ou você paga a pessoa que foi autor daquele insight, daquele começo, daquele foguinho, daquela faísca, né? Daquele estalozinho, ou você se dedica, busca estudar por sua conta, compra livro, faz outras formas de você poder buscar esse conhecimento, mas nunca fique naquele conhecimento ínfimo. Sempre pague o preço, sempre procure crescer cada vez mais, mesmo que seja conteúdos de graça. Mas procure aprofundar, procure ser especialista naquilo. Pague o preço, tá? Esse é o segundo. Terceiro, merecimento. A terceira causa pode ser a falta do merecimento. O que o merecimento é? É um sentimento, uma sensação que nós temos de que, como você é um bom recebedor, você é uma pessoa que alguém te dá algo e você é muito grato, recebe aquilo muito bem, né? Você dá uma satisfação para a pessoa que te entregou aquilo. O merecimento é como você dissesse o seguinte: poxa, eu trabalhei tanto por isso, eu lutei tanto para conquistar isso, eu mereço ter isso. Eu mereço comer uma comida muito boa. Eu mereço usar uma roupa muito bacana. Eu mereço morar num lugar muito legal. Eu mereço dirigir um carro muito bom. Eu mereço ganhar muito dinheiro. Então você começa a pensar por que você merece isso. Então, se você não tiver ações correspondentes ao merecimento, vai ser muito difícil você justificar por que você merece isso. Lembra do preço, que é o item anterior? Porque eu paguei o preço. Eu mereço esse sucesso, porque eu estudei muito. Eu sou muito grato por tudo isso que eu conheci. Olha só como é que eles se interligam, né? Como é que essas 5 coisas elas acabam se interligando. Nós estamos no terceiro ainda, tá? Que é o merecimento. Então você começa a ter esse sentimento de que o que você vai obter de resultado é aquilo que você esperava, porque você pagou o preço por aquilo e você é muito grato por ter pagado o preço por aquilo. Você é muito grato por estar recebendo aquilo, tá? Merecimento, sentir-se merecedor é não se negar o que há de melhor que você puder comprar. Seja eletrônicos, seja joias, seja roupas, seja investimento, o que for, tá? Você pode pagar, sei lá, R$ 80 por uma camiseta, e tem uma camiseta de 10, tem uma camiseta de 12. Se você puder pagar 80 por uma camiseta, pague 80 por uma camiseta, tá? Pague o preço. Pague o preço e se sinta merecedor daquela camiseta cara, daquela camiseta boa, né? Um relógio, uma joia ou alguma coisa que você viu, gostou, você tem condições de pagar aquilo, nem que seja financiado, parcelinha pequena, não sei, mas você tem condição de poder ter aquilo e pagar aquilo, de se dar aquilo de presente para você, que é uma coisa muito boa, se dê aquilo. Você vai se sentir valorizado, valorizada, você vai se sentir uma pessoa digna, uma pessoa merecedora. Isso vai mexer muito no seu subconsciente, vai mexer muito com você, com a sua autoestima, vai te dar uma sensação de poderio muito forte, né? Vai te dar uma sensação de valorização, de autovalorização muito forte. É uma recompensa que você está se dando pelo preço que você paga, por aquilo que você faz, né? A crença de merecimento ela é muito importante, porque ela vai fazer com que você se sinta uma pessoa melhor, mais bem cuidada, mais bem tratada, mais bem recebida, né? Que tem realmente as coisas que merece ter, né? Que deveria ter. O merecimento é um sentimento de bom grato, né? É um recebedor, ele dá prazer àquilo que dá. Deus te deu a vida, aí você tem que agradecer a vida e se sentir merecedor pela vida, porque o que você está fazendo com a sua vida não faz sentido. Então, assim, se você faz coisas boas com a sua vida, tem um propósito muito bacana, que seja ele de ajudar pessoas, de ter uma empresa para gerar emprego, gerar renda para o país e automaticamente renda para você também, né? Então, isso é uma coisa muito boa. Isso é uma sensação, você merece ter sucesso. Você merece ganhar dinheiro. Você merece que a sua empresa cresça, né? Então, você está tendo um propósito ali com a sua vida. Deus está muito feliz com você, porque você está prosperando naquele ponto que você se dedicou a prosperar. Isso é muito importante.
tá? O quarto ponto que pode estar te impedindo a sua prosperidade é a atmosfera. Esse é um termo que eu criei para juntar três coisas e explicar isso direitinho, como essas três coisas são intercaladas e como elas podem te afetar negativamente também, ou positivamente, claro, né? A atmosfera é composta por, nessa visão minha, amizades, ambiente e comportamentos barra hábitos, ou comportamentos ou hábitos, né? Amizades, né? Então, cuidado com as amizades. Nós somos seres influenciáveis. Dependendo dos conselhos, dos pensamentos, dos comportamentos das pessoas que a gente está conectado, isso pode impedir, bloquear ou afastar a prosperidade. Você fala, eu vou abrir uma pizzaria desse jeito e tal. Cuidado com quem você fala. Cuidado com as pessoas que você compartilha as coisas. É, mas aqui é difícil. É, mas aluguel é caro. É, mas pizzaria dá trabalho. É, mas isso. É, mas aquilo. E isso vai te desanimando, vai drenando suas energias. Mesmo que você insista e faça aquilo que você se propôs a fazer, você vai fazer aquilo de uma forma muito, vamos dizer assim, muito distante, muito afastado do seu real objetivo, né? Isso vai te levar a um momento de você poder parar e pensar, poxa, será que vale a pena realmente continuar investindo nesse negócio? Esse negócio não está me dando muito retorno, esse negócio não está trazendo o que eu queria, não está performando do jeito que eu imaginei, né? Então, esses conselhos, isso aí vai te atrapalhar. Salmo 1 diz: bendito é o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está na Bíblia, Salmo número 1. Depois você dá uma olhadinha lá, Salmo número 1, capítulo 1 e versículo 1. Depois dá uma olhadinha lá para você ver, tá? Cuidado com essas amizades, elas podem te fazer mal, né? Outra coisa, o ambiente que você vive, ou seja, o local que você mora, que você está, ele vai refletir os cinco sentidos humanos, nossos cinco sentidos, né? Tato, audição, paladar, né? Visão, o cheiro, o olfato, né? Etc. Esses sentidos, eles são aguçados e eles nos dão sensações. Você já entrou num ambiente que você se sentiu bem, sentiu próspero, o cheiro da riqueza, tudo que você olha assim? E já foi num ambiente também que você se sentiu, cara, que ambiente pobre, que ambiente difícil, que ambiente pesado, que ambiente. Essas percepções que nós temos, né, pelos cinco sentidos, elas nos levam a uma mensagem de prosperidade e abundância, ou de pobreza ou de escassez, né? Se você não puder sair de onde você mora, de onde você muda, caso esse ambiente esteja te influenciando dessa forma negativamente, pelo menos imprima fotos ou veja mais vídeos e faça isso com mais frequência do que aquilo que você vê todo dia, para você alimentar sua mente, alimentar o seu cérebro com essas coisas boas. Isso vai atrair essas coisas boas para sua vida. Esse ambiente vai te fazer sentir desejado naquele ambiente e vai fazer você desejar aquele ambiente também. Isso tudo são fatores que vão te impulsionar e vão fazer com que você chegue e as formas de você chegar aconteçam para que você esteja naqueles ambientes que vão te favorecer. Agora, o quinto é um dos mais perigosos. Dos cinco motivos, o quinto motivo, que talvez você não esteja prosperando, tivesse te impedindo de prosperar, é o mais perigoso, é o mais danoso. Sabe qual é? Perdão. A falta do perdão, se você fizer esses quatro, só a falta do perdão é suficiente para você não prosperar. É uma barreira que vai impedir de você prosperar. Se você ofendeu ou se você for ofendido, libere perdão. Poxa, eu vou liberar perdão sendo ofendido? Sim, você vai liberar perdão mesmo que tenha sido ofendido. Porque se aquela pessoa te acusou de alguma coisa ou falou uma coisa, ela tem uma mágoa com você. Então é importante você procurar aquela pessoa. Mesmo que você tenha razão, você procura aquela pessoa e peça perdão para aquela pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. O perdão não é para você. O perdão não é para outra pessoa. Você não perdoa o outro para o outro se sentir bem. Mas você não ficar impedido de receber bênçãos
de crescer e de prosperar. Para você não ficar impedido de receber bênçãos, para você não ficar impedido de prosperar e de crescer, você libera o perdão. Porque o perdão, ele funciona como uma barreira, ok? Aquela pessoa que tem uma mágoa com você ou que você magoou aquela outra pessoa, aquilo construiu uma barreira em você. Seja você vítima, ou seja você réu, seja você o autor, seja você o que for, não importa, você está envolvido. Direto ou indiretamente, você está envolvido nisso. Então você tem que pedir perdão, você tem que liberar o perdão. André, mas essa pessoa não me atende mais, ela me bloqueou, ela mora em outro estado, ela mora em outro país, ela mora em outro local. É impossível, eu não consigo falar com essa pessoa. Tentei por e-mail, por mensagem, por qualquer coisa, ela não me atende, ela não me ouve e já era. Não consigo falar. O que que eu faço? Bom, isso já aconteceu comigo já, uma vez, né? Eu investi numa empresa bem bacana, não era um negócio da minha área, não tinha nada a ver comigo. Eu investi para ajudar essas pessoas, eram parentes, né? Pior ainda, né? Pessoas de relação mais próxima. E essas pessoas, elas me deram uma facada nas costas praticamente. Ficaram 9 meses dentro dessa empresa, essa empresa estava rodando com mais de 27 funcionários, todos CLTs, frota de veículo, a fábrica estava começando a andar. E aí, 9 meses depois, essas pessoas simplesmente abandonaram o negócio, voltaram para o estado de origem, né, que eles estavam, né, saíram de lá porque moravam numa favela, num lugar ruim, triste, estavam numa situação deplorante. Convidei eles para a cidade que eu morava no Brasil ainda, quando eu morava no Brasil na época. Uma cidade muito bacana, bem feita, bem estruturada, muito melhor. E eles foram para lá e a gente montou um negócio junto e tudo mais e tal. E eu aportei, investi mais de 826 mil reais que eu perdi nessa história. Tá? E aí acabou, o negócio quebrou, o negócio faliu, porque o pessoal foi embora, abandonou, jogou tudo lá. Ainda falaram, no outro estado que eles voltaram, que eu roubei eles. E teve gente que acreditou. Na verdade, a maioria acreditou, na verdade, né? Eu não precisava disso, né? De roubar ninguém, né? Deus sabe disso. Mas isso mostra que essas pessoas que acreditaram também não me conheciam direito. Porque se me conhecesse direito, não, André não roubou não, velho. Pode falar qualquer coisa, mas ele não faz isso, ele não precisa disso, né? Mas enfim, eu procurei essas pessoas, tentei, me bloquearam, me impediram. Aí eu fiz o que eu vou te mostrar agora que você deve fazer caso a situação seja a mesma. Você não consegue falar com a pessoa te bloqueou e tudo mais. E veja, não foi eu que ofendi essas pessoas que me ofenderam. Me causaram dano material, dano físico, dano financeiro. Quase me separei da minha esposa por causa disso, porque é da parte dela, esses parentes não eram parentes da minha parte. Então deu muito problema para mim, né? Mas depois que eu entendi tudo, que eu assimilei, que eu digeri tudo, tudo é material, vai ficar aí mesmo, então dinheiro, tudo vai ficar por aí. Então, cara, não vou perder minha salvação, perder meu crédito com Deus por causa disso. O que que eu fiz? Eu orei, fechei os meus olhos, chamei cada um de olhos fechados à minha presença, falei o nome completo dessa pessoa. É importante você falar o nome completo dessa pessoa. Mentaliza essa pessoa vindo até a sua presença, tá? Olha nos olhos dessa pessoa, imaginando, e diga tudo para essa pessoa. Fulano de tal, fala o nome completo dessa pessoa. Fulano de tal, da Silva Salvo. Eu, André, nananana, te perdoo por isso, por isso, por isso e por aquilo outro, e mais alguma coisa que eu porventura não esteja me lembrando agora. Te absolvo para você ser livre e feliz. Assim como eu me absolvo também para ser livre, prosperar e ser feliz. Muito obrigado pela sua presença aqui. E despeça a pessoa mentalmente. Chame a outra pessoa e faça isso. Eu tive que fazer isso com mais de 15 pessoas, na verdade, né? Porque os que me ofenderam foram 3, né? Os que me prejudicaram foram 3, mas eles levaram a sementinha do mal e pessoas que não me conheciam, que não tinham bloqueio mental, não tinham maturidade espiritual, não conheciam nada disso, acabaram ingerindo também a sementinha e ficaram contaminados, intoxicados com a toxina dessas pessoas, ok? E aí vem o segundo ponto aqui do perdão, né? O perdão, como eu falei, é para você, tá? Não é para outra pessoa. Então a outra pessoa continua com mágoa lá e tal. Deve ter gente ainda com mágoa comigo até hoje. Mas eu já perdoei eles. Sabendo ou não sei se eles sabem ou não, deixei isso público, inclusive, né? Mas eu já perdoei, tá? O perdão não quer dizer reconexão. Presta atenção nisso, é muito importante, tá? Se você perdoar, é seu direito de escolher
reatar a conexão ou não. Tá? O fato de decidir não reatar a conexão não quer dizer que você não perdoou, mas sim que apesar de perdoar, você deixa aquela conexão, né? Você não precisa de ter mais aquela conexão, porque você decidiu que aquela conexão não vale mais a pena, né? Então ambos ficam livres para ser felizes como quiserem, do jeito que quiserem, mesmo que não estejam conectados. Então foi isso que aconteceu comigo. Chamei, liberei o perdão para eles, né? Não sei se eles liberaram para mim, tá? Mas isso foi mais para mim ficar livre para prosperar. Prosperei muito mais do que naquela época, né? Recuperei todo aquele dinheiro, não daquela forma, daquele dinheiro, o dinheiro veio para mim de outras formas, né? Isso veio para mim, as bênçãos continuaram vindo para mim, triplicada, quadruplicada em outras formas, né? Isso é resultado de quê? Que eu liberei o perdão. É a prova que o perdão foi aceito e eu fui liberto daquilo, né? Se eles não liberaram, porque é a obrigação deles também liberar perdão para eles prosperarem, né? Então, se você já liberou o perdão para alguém, né? Sua parte está feita, você está livre. Agora, se outra pessoa não fez, é problema dela. E enquanto ela não fizer, ela vai estar debaixo de maldição. Ela não vai conseguir prosperar, não vai conseguir crescer e nunca vai crescer, nunca vai prosperar enquanto não liberar o perdão. Então veja bem, liberou o perdão, não quer dizer que você tem que voltar a falar, voltar a ter amizade, voltar a ter tudo. Não, você pode escolher não. Você pode escolher, no meu caso foi isso. Eu percebi que eram pessoas tóxicas, eram pessoas difíceis, eram pessoas incompreensíveis, eram pessoas que não valia a pena eu perder minha energia, a minha amizade e tudo mais, dando conselhos valiosos, ricos, para pessoas que não vão valorizar. A Bíblia diz: não dê pérolas aos porcos, né? Então, assim, eu não vou entregar coisa muito boa para quem não vai valorizar. Cara, eu não vou fazer isso, né? O quanto que eu passei na minha vida, o preço que eu paguei para acumular tanto conhecimento, para saber de tanta coisa, conhecer tanta coisa e entregar para uma pessoa, para a pessoa fazer desfeita, para a pessoa não dar valor nem nada. Então, assim, são tipos de amizades que eu não quero, são energias que eu não preciso, são pessoas que eu quero, fica feliz para lá, tenha sua vida para lá, seja feliz para lá, faça o que você quiser, de boa, eu faço o que eu quero de boa, não quero que você saiba o que eu tô fazendo, também não quero saber o que você tá fazendo, tá tudo certinho, tá tudo bem. É como se fossem duas pessoas desconhecidas que nunca se viram antes na sua vida. Então tá tudo ótimo. Eu não conheço todo mundo que mora no meu bairro, no meu condomínio, quem dirá no meu estado, no meu país, onde eu moro hoje em dia, né? E nem preciso conhecer todo mundo, e nem todo mundo também me conhece, e mesmo assim nós somos felizes. Então é a mesma coisa, é a mesma ideia, tá? Então, para poder finalizar, essas 5 coisas podem, de alguma forma, estar impedindo a sua prosperidade, tá? E aqui eu tô falando com foco na vida financeira. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no meu canal, me dá o like aí para poder ajudar a bater mais inscritos, a bater a esse vídeo, ajudar a chegar a mais pessoas, para ajudar muito mais pessoas. Se você tem alguma dúvida, posta aqui embaixo nos comentários, deixe-me saber se eu posso te ajudar também em mais alguma outra coisa, ok? E por esse vídeo, por esse assunto, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração, meu nome é André Costa e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.